Então, olha só, pessoal, nós vamos fazer agora uma revisão do conteúdo da aula anterior, lá na primeira questão, que eu vou explicar aqui nesses slides, e já vamos partir logo para o conteúdo da aula de hoje, certo? Que vai ser da questão 2. Então, olha só, nós temos aqui procedimentos de leitura na oficina 3, e hoje nós vamos aprender a identificar o tema de um texto. Ah, professora, isso é muito fácil. É, pessoal, é muito fácil. Acontece que muita gente ainda erra. Por exemplo, nós vamos ver aqui que muitas das questões nas alternativas, elas vão mostrar elementos que estão dentro do texto, mas que não necessariamente fazem parte do tema do texto. E o que é o tema do texto? O tema é o mesmo que assunto, é do que o texto fala. Então, eu vou fazer aqui a leitura para vocês desse texto. Eu dividi ele em duas partes e depois nós vamos voltar lendo ele com calma, certo? Então, vamos lá. Moro num país tropical. O verso de Jorge Benjor fica mais evidente nos primeiros meses do ano, quando os termômetros sobem, o asfalto ferve e a gravata parecia um instrumento de tortura. O esfriamento causado pelo ar-condicionado transforma-se em um oásis urbano. Uma situação nas cidades brasileiras acima da regra se estende por praticamente todo o ano. Mas a sensação de bem-estar causada pelo ar-condicionado pode camuflar um inimigo desidioso nos sistemas de refrigeração quando não cuidados tornam-se um abrigo para a vasta fauna de fungos e bactérias. Além de propagar elementos nocivos à saúde, como fumaça de cigarro e resíduos químicos. Pessoal, nós vamos fazer agora uma análise bem detalhada desse texto. Olha só. Moro num país tropical. Esse trechozinho aqui, entre aspas, ele se refere a um verso de uma música do cantor Jorge Benjor. Agora, mais especificamente, qual é esse país tropical? Nós já sabemos aqui que é o Brasil, certo? E aí, pessoal, continuando a leitura, diz o seguinte, olha só. O verso de Jorge Benjor fica mais evidente nos primeiros meses do ano, quando os termômetros sobem, o asfalto ferve e a gravata parecia um instrumento de tortura. O esfriamento causado pelo ar-condicionado, olha só do que ele está falando aqui inicialmente, ar-condicionado, né? Transforma-se em um oásis urbano. Pessoal, o que é um oásis? Um oásis é algo que te dá prazer em uma situação ruim. Então, no caso aqui, o que é o oásis? É o ar-condicionado que dá a sensação de resfriamento no calor que nós vivemos. Mas, olha só, inicialmente eu falei que o ar-condicionado ele é um oásis, é uma coisa boa. Agora, olha só a palavra mas aqui. Esse mas, pessoal, ele dá a ideia de quê? De oposição. Então, quando nós estamos lendo um texto, a palavra mas, ela vai introduzir uma ideia de oposição a uma ideia anterior que já foi mencionada. Então, lá no parágrafo anterior, nós vimos que o ar-condicionado é um oásis naquela sensação de calor. Agora vem uma ideia oposta. Lembre-se, o mas, dessa forma, M-A-S, ele dá a ideia de oposição. A sensação de bem-estar causada pelo ar-condicionado, aí ele vai mencionar novamente o ar-condicionado, mas agora com uma ideia oposta, uma ideia negativa, pode camuflar um inimigo desidioso nos sistemas de refrigeração quando não cuidados, que eles tornam-se o quê? Abrigos para uma fauna de fungos e bactérias. Entenderam aí a questão da palavra mas, não é? Ela introduz uma ideia de oposição. O ar-condicionado, que era um elemento que era bom no início, um oásis, vai se transformar em uma vasta fauna de fungos e bactérias se não for bem cuidada, certo, pessoal? E aí a palavrinha propagar é que nós vamos falar sobre ela aqui na frente. Além de propagar elementos nocivos à saúde como fumaça de cigarro e resíduos químicos. Aí é só um trechinho, né? A palavra destacada tem sentido de, pessoal, essa primeira questão aqui, ela é referente ao conteúdo que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos o sentido das palavras e expressões. Então, nós vimos que nós podemos inferir o sentido de uma palavra ou expressão de acordo com o contexto. Então, aqui, a palavra propagar, ela tem sentido de quê? Letra A, de redução. Então, quando eu falo em propagar elementos nocivos à saúde, eu estou falando de reduzir esses elementos nocivos.
mostrar esses elementos nocivos, silenciar elementos nocivos ou espalhar elementos nocivos? Obviamente que a resposta aqui é a letra A, D de dado. Propagar é o mesmo que espalhar elementos nocivos à saúde, como fumaça de cigarro e resíduos químicos. Próxima questão. Agora sim, nós vamos entrar no conteúdo de hoje. Ali era só uma pequena revisãozinha, certo? A questão anterior era uma revisão dos descritores que nós já estudamos na aula anterior. Agora, sobre o tema, pessoal. O que é o tema? Tema é assunto. Então, nós vamos observar aqui que nós vamos tentar entender qual é o assunto que foi abordado ali naquele texto. Letra A. O calor intenso que faz, sobretudo nos estados brasileiros da região Nordeste. Legal, ele fala realmente em calor intenso. Mas ele menciona estados brasileiros da região Nordeste? Não. Letra B. O risco à saúde por não fazer limpeza e manutenção adequada do ar-condicionado. Será que é essa a nossa resposta? Vamos para a letra C. Um novo ar-condicionado que está sendo desenvolvido para o verão intenso no Brasil. Menciona algum novo ar-condicionado que está sendo testado, que está sendo desenvolvido lá no texto? Não, então o tema não pode ser este. E letra D de dado. A vasta fauna de fungos e bactérias que habitam os dutos do ar-condicionado. Pessoal, olha só essa letra D, como ela é uma pegadinha. O nosso texto, ele fala de vasta fauna de fungos e bactérias? Fala sim. Mas, olha só qual é a nossa resposta correta. Letra B de bola. Mas, professora, lá na letra D, ele também fala de vasta fauna de fungos e bactérias. Fala, pessoal, mas não é o assunto principal. Então, ele menciona a vasta fauna de fungos e bactérias somente para dizer que isto causa risco, lá na letra B. Causa um risco à saúde quando não se faz a limpeza e a manutenção adequada do ar-condicionado. Certo, pessoal? Então, lembre, quando nós estamos falando de tema de um texto, é o mesmo que assunto que está sendo tratado naquele texto. E lembrem, existem pegadinhas, existem questões que parecem ser a resposta correta, mas que não são. Então, é por isso que eu digo, às vezes um texto parece ser muito fácil, e aí o aluno vai naquela ânsia para acertar e acaba errando. Então, lembrem, dentre as alternativas pode e haverá aquela que parece ser a correta, mas que não é. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, pergunte, como eu falei para vocês. Vocês farão uma prova com todos esses elementos. E apesar de parecer ser muito fácil, vocês viram que pode se tornar complicado. Então, muita atenção. Se tiver alguma dúvida, perguntem e estejam preparados. Vamos lá para a nossa atividade de hoje.